Olá, pessoal, voltando aí a nossa segunda parte da aula de segurança do trabalho, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre proteção respiratória, né? Como eu falei para vocês, é um item muito importante, né? E que a gente tem que dispensar um pouquinho mais de atenção, até porque, né, o aparelho respiratório é um dos que fica mais exposto quando a gente vai fazer algum atendimento, né? E em especial para os bombeiros, resgatistas, brigadistas, né? Esse risco ele pode se tornar grave, gravíssimo ou até a morte. Então, como está falando aqui no texto, os bombeiros devem dispensar atenção especial aos aparelhos de proteção respiratória. Isto porque os pulmões e as vias respiratórias são mais vulneráveis às agressões ambientais do que qualquer outra área do corpo. É regra fundamental que ninguém, no combate a incêndio, desculpa, entre em uma edificação saturada de fumaça, temperaturas elevadas e gases, sem estar com equipamento de proteção respiratória. E eu acrescentaria aqui, equipamento de proteção respiratória adequado. A não utilização deste equipamento pode não só causar fracasso das operações, como também trazer consequências sérias, inclusive a morte. É importante a gente analisar alguns riscos para definir se esse aparelho de proteção respiratória está adequado ou não. Quais são os principais riscos associados ao incêndio? É fundamental identificar os 4 principais riscos encontrados em um incêndio. Posso ter outros? Pode, gente, mas os 4 principais: a falta de oxigênio devido à combustão, temperaturas elevadas, fumaça e gases tóxicos. A combinação desses 4 riscos aqui, se eu não me prevenir de forma adequada, eu posso morrer, certo? Então, eu gostaria de abrir um parêntese aqui nesse momento e falar um pouquinho para vocês sobre o acidente da Boate Kiss, né? Quando a gente fala do acidente da Boate Kiss, a gente teve uma cadeia de erros, né? Começando pela própria estrutura do local, que era inadequado para o que eles estavam realizando, a festa que eles estavam realizando. Então, nós tivemos aí vários pontos a se observar. Eu analisei alguns materiais relacionados à análise do acidente, e é importante a gente pontuar aqui, porque está intimamente ligado à falta de preparo, planejamento, atendimento à emergência, entre outros. O primeiro ponto é o revestimento acústico da boate, ele era inadequado. O que é o revestimento acústico? O revestimento acústico é uma espuma tratada, né, de acordo com o fabricante que fornece para quem vai utilizar, né? Essa espuma, ela é tratada com material retardante ao fogo, né? E caso ela pegue fogo, ela não vai soltar gases tóxicos. O revestimento acústico da boate, gente, pasmem, quando eu li eu fiquei muito assustada. Foi feito pelo barman, que pegou um fim de semana e foi lá e grudou lá nas paredes, colou, né? Eles pegaram colchão de espuma, né? Tiraram o revestimento do colchão e colaram lá nas paredes da boate para ser o revestimento acústico da boate. A espuma de colchão, gente, quando ela pega fogo, ela solta gases tóxicos. Sem um revestimento externo, então, fica pior ainda, né? Começou por aí.
Segundo ponto, as pessoas que estavam realizando a festa lá criaram uma fonte de calor, fagulha, né, que gerou um princípio de incêndio, né? Até que se percebeu que aquilo ali estava pegando fogo e que ia se tornar um acidente, né? A gente falar aqui que segundos, quando eu estou falando de um acidente, segundos podem tornar ele incontrolável. Pra vocês terem uma ideia, em 13 segundos eu já não tenho mais controle do fogo, só o corpo de bombeiros com equipamentos específicos, tá? E aí, a hora que perceberam que estava pegando fogo, em vez deles abrirem as portas, não, ou a porta da boate, que parece que ela não tinha um número de saída suficiente também, eles fecharam, porque a ordem era não deixar ninguém sair sem pagar, né? E aí, assumiu-se a responsabilidade de expor um grupo tão grande de pessoas, inclusive a boate estava superlotada, acima da lotação máxima que ela podia receber, a uma condição de risco grave e iminente, aonde virou o que virou, né? Muitas vítimas que não morreram ficaram dias e dias e dias no hospital, pessoal. Por quê? Respiraram temperaturas elevadas, fumaça, gases tóxicos que danificaram seu aparelho respiratório. Nosso aparelho respiratório é formado pelo que a gente chama de tecidos moles. E os tecidos moles do nosso organismo normalmente são lubrificados. Água, calor, temperatura elevada, eu posso causar danos. É como se eu tivesse cozinhado a pessoa por dentro, né? Então, o nosso nariz, do nariz até o começo do pulmão, até o fim da traqueia, que é o elemento que vai levar o ar para o meu pulmão, ele tem um monte de pelinhos, cabelinhos mesmo, revestidos com mucosa. Por isso que quando a gente soa o nariz, sai uma caca suja, porque ele serve para isso, para reter, né, pequenas partículas e coisas que podem fazer mal para o meu pulmão. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas que respiraram essa fumaça, temperatura elevada, esses gases tóxicos, queimaram seu aparelho respiratório e é um sistema do nosso organismo que demora a se recuperar. Porque uma vez machucado, eu preciso sarar essa lesão e muitas pessoas têm que quase que reaprender a respirar, né? Uma coisa que a gente nem aprende, a gente já nasce sabendo, né? Mas devido à dor, devido aos machucados, então muitas vítimas foram ocasionadas por estarem expostas à associação desses riscos aí, tá? Excesso de monóxido de carbono e dióxido de carbono, CO e CO2, temperaturas elevadas, fumaça e gases tóxicos. Outras morreram por pânico, foram pisoteadas, foram amassadas, desmaiaram, e outras morreram por intoxicação mesmo, tá? Porque respirou mais CO e CO2 do que oxigênio. E aí a pessoa morre sufocada, certo? Achei importante a gente fazer esse parêntese, porque é um acidente que marcou o nosso país, de grandes proporções, né, que foi um acidente de grandes proporções, né, e que teve uma combinação aí clássica dos 4 principais riscos encontrados em um incêndio que levou aí um grande número de pessoas à morte. Aqui, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de máscaras, né, que não se esgotam, certo, por aqui, mas a linha de ar de fluxo contínuo, que a gente chama de máscara de ar mandado. Eu tenho uma máscara que protege olhos, nariz e boca, e um fornecimento contínuo de oxigênio através de uma mangueira. Basicamente, gente, é um equipamento muito parecido com aquela máscara de mergulho, né? Que fica lá uma central de oxigênio no navio e o mergulhador desce ligado por essa mangueira até a profundidade que for lá que a mangueira levar, né? Só que eu tenho um tempo máximo de exposição devido à quantidade de oxigênio que eu tenho para fornecer, né? Como a máscara autônoma.
A máscara de fuga, que é só um modelo, nós temos vários outros modelos, e as máscaras com filtro e sem filtro, sem ar mandado, tá? Que são máscaras utilizadas, por exemplo, para poeira, né? A muito comum que a gente viu aí durante a pandemia, que era PFF2 ou N95, né? Ela não tem filtro, no máximo ela tem uma válvula de respiração, basicamente para particulados e poeiras. A máscara com filtro para alguns tipos de produtos químicos, quando eu não preciso ficar por tempo prolongado na área, ela me serve também, né? Senão eu tenho que trocar ou pela autônoma ou pela de ar de fluxo contínuo, certo? A gente vai falar um pouquinho do risco respiratório, né? Que eu já comecei a exemplificar para vocês com o acidente da Boate Kiss, né? Mas para a gente entender, né, a deficiência de oxigênio, quanto de oxigênio que eu tenho que respirar no dia a dia para ser confortável ou normal? Vamos colocar assim essa palavra para a gente entender. Qual que é a quantidade de oxigênio normal no ambiente que a gente vive? Gira em torno de 19,5% a 23% do volume de ar que eu tenho no ambiente é oxigênio. Esse é o volume normal e ideal para a gente viver bem, sem precisar de máscara, sem precisar de nada, tá? Então, entre 19,5% e 23%, né, é o ideal, é o nosso normal, certo? Gira em torno aí de 20, 21%, onde o que a gente encontra quando eu faço uma medição com multigás, tá? Abaixo de 19% pode levar à morte, tá? E acima de 23% também pode ocasionar riscos para o trabalhador, tá? Quando eu tenho deficiência, ou seja, pouco oxigênio, a gente chama isso de hipóxia, tá? Pode causar desde fadiga até o coma e a morte em questão de minutos, tá? No excesso de oxigênio, eu nem coloquei aqui, mas quando eu tenho acima de 23%, né, pode causar delírios, a pessoa pode começar a rir sem parar, comportamentos inadequados, vamos colocar assim, certo? E pode levar a embolia, trombos, tá? É o TEP que a gente fala, né? Tromboembolia pulmonar, que são coágulos do sangue que, quando chegam ao pulmão ou coração, pode causar parada e até a morte. Processo de combustão, gente, ele consome o oxigênio e, ao mesmo tempo, produz gases tóxicos que começam a ocupar o espaço do oxigênio ou a diminuir sua concentração. Quando a concentração de oxigênio está abaixo de 18%, o corpo humano reage com o aumento da frequência respiratória, como se estivesse sendo submetido a um esforço físico maior. Quando eu aumento a frequência respiratória, eu estou procurando colocar mais oxigênio dentro do meu organismo. Mas se a concentração está baixa, eu estou colocando efetivamente oxigênio no meu organismo? Não. Eu estou colocando outros gases, principalmente monóxido de carbono e dióxido de carbono, tá? Esses gases, eles são extremamente tóxicos, sufocantes e levam à morte em questão de minutos, tá? Questão de 10, 15 minutos no máximo, a pessoa vai pro caixão, certo? Então, a deficiência de oxigênio, ela pode levar à morte. Olha a importância da proteção respiratória, né, em um ambiente onde eu sei que tem deficiência de oxigênio devido à combustão, ou vamos colocar uma outra situação pior, né? Eu não sei que tipo de gás tem ali e eu preciso fazer um atendimento à emergência, tá? Então, por isso é importante a gente saber a importância e a relevância de cuidar do sistema respiratório. Ele é a porta de entrada, tá?
para muitos agentes de risco, principalmente agentes de risco grave, que podem me levar à morte, certo? A gente fala de alguns outros gases aqui, eu falei de monóxido de carbono, dióxido de carbono. No próprio exemplo da Boate Kiss, eu falei para vocês que tinha alguns gases tóxicos à base de cianetos, ou gases cianídricos, que a gente fala, né? O cianeto é um veneno que é sufocante e que leva à morte, né? Mas, Giovana, por que esses outros gases sufocam ou levam à morte tão rapidamente, se eu ainda vou ter algum volume de oxigênio no ar? Porque os outros gases, as ligações químicas dos outros gases, monóxido de carbono e dióxido de carbono principalmente, elas são mais fracas do que a ligação do oxigênio. O oxigênio é O2, oxigênio ligado com oxigênio. Essa ligação é mais forte do que a do carbono com o oxigênio. E aí, as células do corpo, elas pegam mais fácil, abre aspas nesse pegam, tá? Elas se combinam mais fácil com o carbono do que com o oxigênio. E aí, em vez de ser benéfico, é maléfico, ok? Isso é química, né, gente? Nossa Senhora. Temperaturas extremas. O que acontece com os pulmões e via aéreas em caso de incêndio? Lesão térmica pela inalação de fumaça em alta temperatura. Eu queimo mesmo, é uma queimadura interna, tá, gente? Eu elevo a temperatura do ar que está entrando, tá? Que vai começar aqui pelo meu nariz e chegar lá no meu pulmão. E como eu falei para vocês que são tecidos moles, sensíveis e ainda tem água, né? Eu esquento a temperatura dessa água, dessa mucosa, e ela, em alta temperatura, vai queimar os meus tecidos, né? Podendo levar até a morte, tá? Lesão química pela inalação de gases irritantes e substâncias tóxicas como plástico, resina e espuma liberadas no processo de queima. A gente já falou sobre isso, né? Aqui tem uma fonte, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais, fiquem à vontade. Temperaturas extremas, então a inalação de gases ou vapores em altas temperaturas pode ocasionar lesões térmicas nas vias aéreas. Quando as temperaturas excedem 60 graus Celsius, qualquer foguinho, gente, chega a muito mais de 100, tá? Qualquer foguinho, o próprio fogo do fogão, né? Ele chega a mais de 100 graus Celsius. Pode-se considerar que o calor é excessivo e quando o ar preenche rapidamente os pulmões, pode causar baixa pressão sanguínea e danos ao sistema circulatório. Um dos riscos é o edema pulmonar, que pode causar morte por asfixia. O fato de se respirar ar puro e fresco logo depois não torna o dano reversível de imediato, tá? Não, eu retirei a pessoa daquele ambiente, tirei inclusive a máscara que às vezes era inadequada que ela estava usando, coloquei ela para respirar o ar normal, comum, que todo mundo respira e que não faz mal para ninguém. Mas ela já tem uma lesão ali, já tem um machucado. Então, ela precisa passar por atendimento médico, né? É feito exames, inclusive parecido com o que faz do estômago, né? Que é a endoscopia. O médico coloca uma câmerazinha para ver se tem lesão, né? E aí, a partir do momento que ele constata uma lesão, ele leva para cuidar, certo? Normalmente em UTI, tá? Fumaça. A fumaça é constituída principalmente por partículas de carbono, carbono puro, monóxido de carbono, CO, né? E o dióxido de carbono, CO2, em suspensão. O tamanho das partículas é que determina a quantidade que, quando inalada, irá penetrar nos pulmões, tá? E é o que eu falei para vocês das ligações químicas, tá? O carbono, monóxido de carbono e dióxido de carbono, as ligações são bem mais fracas do que a ligação do próprio oxigênio, tá? O que vai levar à intoxicação, à morte, à falta de respirar, porque as células, em vez de pegar oxigênio, vai pegar outro gás que não vai permitir que a gente respire, certo? Além disso, vai encher o nosso corpo do que a gente chama de toxinas, e quando eu tenho excesso de toxinas no corpo e elas não conseguem ser eliminadas, eu crio aí um quadro inflamatório, né? E aí
eu posso ter até a famosa sepsemia, né? Que é quando a inflamação toma conta do meu organismo, da cabeça aos pés, e eu não consigo reverter a situação. Gases tóxicos, todo bombeiro deve se lembrar de que um incêndio significa exposição a substâncias tóxicas e irritantes, muitas das vezes substâncias desconhecidas. Aqui é uma situação, gente, que eu não tenho tempo assim, vou pegar o multigás e vou analisar se aqui tem gás sulfídrico, que é o que a gente faz em espaço confinado, por exemplo. É o gás sulfídrico à base de enxofre, vem do ácido sulfúrico, para vocês entenderem aí a importância disso, né? Também sufocante, irritante, tóxico, né? Então, o bombeiro, ele sabe que tem substâncias tóxicas ali. Começa pelo monóxido de dióxido de carbono. O resto, muitas das vezes, ele bem conhece. Então, eu preciso cuidar, né? Usar o equipamento de proteção correto para que eu não entre em contato com esses gases. No entanto, ele não pode prever antecipadamente quais serão essas substâncias. A inalação da combinação de substâncias, sejam tóxicas ou irritantes, pode ter efeitos mais graves do que quando inaladas separadamente. A inalação de gases tóxicos, ela pode determinar vários efeitos no corpo humano. Alguns dos gases causam danos diretamente aos tecidos pulmonares, mas quando entram na corrente sanguínea, inibem a capacidade dos glóbulos vermelhos de transportar o oxigênio. É o que eu falei para vocês das ligações químicas. E aí, dá excesso de toxina no organismo, e tudo aquilo que eu já falei, pode levar à morte ou um quadro extremo de intoxicação, né, até uma sepsemia. Os gases tóxicos em incêndio variam de acordo com 4 fatores, pessoal. A natureza do combustível, como eu citei o exemplo da Boate Kiss, a espuma que estava lá que era inadequada, a taxa de aquecimento, ou seja, a velocidade que o fogo vai propagar e a quantidade de calor que ele vai gerar, né? A temperatura desses gases envolvidos e a concentração de oxigênio. O monóxido de carbono, como eu já falei, destaca-se entre os gases tóxicos. A maioria das mortes em incêndios ocorre por causa do monóxido de carbono, o CO, tá? Este gás sem cor e sem odor está presente em todo incêndio. E a queima incompleta é responsável pela formação de grande quantidade de monóxido de carbono. Como regra, pode-se entender que fumaça escura significa altos níveis de monóxido de carbono. A hemoglobina existente no sangue é responsável pela troca gasosa e o monóxido de carbono combina-se com a hemoglobina de forma irreversível, inutilizando, ou seja, ela virou uma toxina, né? E ela morre, ela vai morrer. Quando grande parte da hemoglobina do sangue se combina com monóxido de carbono, pode-se morrer por falta de oxigênio. Sufocamento, que a gente chama. Num ambiente, a concentração de 0,05% de monóxido de carbono no ar já é perigosa. Ainda que a concentração de monóxido de carbono no ambiente seja maior que 1%, não ocorrem sinais que permitam a fuga do local em tempo hábil, porque o corpo começa a fazer as trocas gasosas e, em vez de fazer a troca gasosa boa, ele vai fazer a ruim. E isso vai dar a falência dos órgãos. Em baixos níveis de concentração de monóxido de carbono, ocorrem dor de cabeça e tontura antes da incapacitação, tá? A dor de cabeça e a tontura são avisos antecipados de que aquele ambiente ali não está com a concentração de gases adequada, tá? Só que até chegar no nível de inconsciência, isso demora minutos, pessoal, não demora muito não, viu? Então a pessoa desmaia, não tem como reagir e morre. Falando dos tipos de EPI, de proteção respiratória, a gente vai falar das máscaras, né? Respirador ou purificador de ar não motorizado, pode ser semifacial ou facial completo, tá? Essa primeira aqui é uma facial completa, tá? Essa aqui é semifacial, essa aqui também é semifacial sem filtro, essa daqui tá sem os filtros, tá?
e essa aqui com 2 filtros. Eu tenho máscaras de até 3 filtros, certo? Tem um aqui e um aqui. Essa aqui tem só a válvula, né, que limita a quantidade de ar, né, que sai, e os filtros. Como funciona o filtro? Vamos falar um pouquinho do filtro da máscara purificadora de ar. Cada filtro é para um tipo de contaminante. Então, eu vou definir isso pela cor. Alguns filtros têm várias cores, então ele serve para vários contaminantes, tá? Essa máscara aqui, gente, ela já não tem tanto uso, não tem amplo uso pelo Corpo de Bombeiros, pelo simples fato do que eu falei anteriormente. Durante um incêndio, não tem como eu prever que tipo de gás vai estar ali, né? A não ser que você seja bombeiro civil ou brigadista de uma indústria específica, onde você conhece todos esses cenários. Aí é outros 500, por isso que eu estou mostrando essas máscaras, tá? Mas para o bombeiro mesmo, que chegou lá para atender uma emergência por um chamado, né? E ele não conhece previamente o local, eu tenho que usar, a preferência é a máscara de ar mandado, que a gente fala que é a próxima que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu tenho respiradores contra poeiras, para trabalhos que impliquem produção de poeiras, essa branquinha aqui, que é a PFF2 ou a N95, máscara para trabalhos de limpeza por abrasão através de jateamento de areia, que também pode ser essa aqui, né? Ou a facial inteira, para proteger já os olhos também. E respiradores e máscaras de filtro químico para exposição a agentes químicos prejudiciais à saúde. Os filtros, gente, eles devem ser próprios para o agente nocivo à respiração, necessitando de controle rígido da validade e do tempo em uso, que varia, inclusive, conforme a concentração do agente no ambiente, tá? Via de regra, quando eu pego um filtro desse tipo aqui, novo, né? Pode ser redondinho, pode ser nesse formato aqui, você balança ele, parece que ele tem areia dentro. Quando você balança ele, parece que tem areia dentro, ele tá ok. Porque todo filtro ele vai ter uma camada de carvão ativado. O carvão ativado, quando ele não passou aí por altas concentrações de produtos, ele está sequinho, então ele parece uma areia. A partir do momento que você coloca a massa e fica exposto a esse ambiente, ele vai, a gente chama de saturar, ele vai recebendo umidade e produtos, né, e os gases tóxicos, e aí ele incha, né? Porque tudo que eu aumento a água, quando está seco é de um jeito, quando está molhado, está de outro. Então, ele incha, ocupa espaço. A hora que você vai sacudir o filtro, ele não vai fazer barulho de areinha mais. Quando você sacudir o filtro e não fizer barulho, está na hora de trocar, tá? Outra coisa importante, que é importante a gente falar sobre os filtros das máscaras, o filtro químico. Independente do uso, comprei um filtro numa empresa, vamos supor que vocês vão trabalhar numa empresa, né, e vocês vão utilizar esse tipo de filtro. Eu comprei hoje, tá lá lacrado, com plastiquinho, com lacre, com tudo, bonitinho, dentro de um pacotinho, não teve contato com nada. Se ficou lá no armário guardado 6 meses, eu tenho que jogar fora. Venceu, tá? Porque por mais que eu deixe ele lacrado, justamente por causa da camada do carvão ativado, né? Os micro buraquinhos que vai ter ali no plástico vai permitindo entrar a umidade e ela vai ficar saturada e vai perder a validade. Outro ponto importante da gente ver com a validade é no próprio CA. Comprei, eu anoto lá a validade daquele equipamento, né, daquele filtro, para eu não estar depois utilizando de forma inadequada no meu colaborador, tá? Não deve ser utilizados em ambientes com pequena porcentagem de oxigênio, pois podem causar a morte de uma pessoa, porque eu já tenho filtro, já vai diminuir a quantidade de oxigênio que eu vou puxar, né? Se o ambiente já não tem o oxigênio, ferrou tudo, né?
Estas graves restrições desaconselham sua utilização no serviço de combate a incêndio e salvamento, por exemplo, tá? Por isso que eu falei para vocês que o uso dessa máscara, ele é bem restrito, né? Por que eu estou mostrando ela para vocês? Como foi a situação que eu disse. Eu sou contratado de uma empresa, trabalho permanentemente nela e sei da situação de risco X que pode ter na empresa. E aí, eu posso estar utilizando esse tipo de máscara, certo? Caso contrário, sempre a máscara que tem fornecimento de oxigênio, que a gente chama de respirador purificador de ar motorizado, tá? Pode ser tipo máscara autônoma ou o que a gente chama de máscara de ar mandado, onde eu tenho uma central de produção de oxigênio, tá? São aparelhos de isolamento com adução de ar indicados para locais de trabalho onde o teor de oxigênio seja inferior a 18% em volume. É composto de uma peça facial de borracha adaptável ao rosto, que recebe o ar fresco de fora do ambiente comprometido por meio de uma mangueira. O ar entra no interior da peça facial pelo esforço pulmonar por meio de maquinário ou reservatório de ar pressurizado. Eu puxo, né? Eu puxo o ar que ele está mandando, eu vou respirar, certo? Embora permita ao bombeiro permanecer por tempo indeterminado no ambiente, tira-lhe sensivelmente a liberdade de movimento, porque eu tenho uma mangueira grudada em mim, ela pode estar entrando pela frente, ou aqui atrás, ou embaixo, e dependendo do, como vocês estão vendo aqui, ó, dependendo do equipamento, ela vai entrar por baixo, né? Já diminui um pouco aí as limitações, por causa dos limites da mangueira que a mangueira impõe. Também existe o risco de a mangueira enroscar-se nos escombros ou sofrer avaria em virtude do calor ou contato com objetos pérfuro-cortantes, vamos colocar assim. Por essas e outras restrições, seu uso é desaconselhável nas operações de combate a incêndio, tá? Então, em combate, normalmente utiliza-se as máscaras com filtro ou a máscara autônoma, tá? Dependendo do local do incêndio, não precisa nenhuma nem outra, só aquela máscara facial mesmo já resolve, tá? Cada caso é um caso, certo? Vai depender aí da rápida análise de risco que a gente faz quando chega para o atendimento à emergência. O respirador de adução de ar tipo máscara autônoma para proteção das vias respiratórias em atmosfera com concentração de oxigênio menor ou igual a 12,5%, ou seja, em atmosferas que a gente chama imediatamente perigosas à vida e à saúde, atmosfera IPVS, tá? Normalmente nessa atmosfera a concentração de oxigênio é tão baixa e a concentração de gases tóxicos é maior, né, que podem levar à morte imediatamente após o contato com ela, certo? Então, a máscara autônoma, ela é utilizada nesse tipo de atmosfera, tá? E elas podem ser de circuito aberto, de demanda com pressão positiva, ou de circuito fechado, de demanda com pressão positiva. Agora mesmo vocês vão ver um vídeo que vai explicar sobre isso, tá? Um ponto importante da gente falar sobre esse tipo de máscara, não só autônoma, como essa de ar mandado, que a gente fala, né, purificador de ar não motorizado, né, a de filtro, a de ar aqui e a máscara autônoma, é importante que a máscara se adeque de forma adequada ao seu rosto. Não sei se eu consegui explicar, mas vamos lá. Cicatrizes, barba, bigode, deformações no rosto podem ser limitadores para a adequação dessa máscara ao rosto. Por isso que muitas das vezes utiliza aquela máscara tipo capuz, tá? Coloca a mangueira aqui atrás, com a roupa encapsulada, que a gente viu lá nos produtos perigosos, né? E aí não precisa adequar nada ao rosto. Eu tenho o oxigênio circulando aqui por dentro.
Nesse equipamento, o cilindro é preso por uma braçadeira à placa de seu suporte e contém ar respirável comprimido, igualzinho do mergulhador. Abrindo-se o registro do cilindro, o ar comprimido passa pelo redutor de pressão, onde expande a uma pressão intermediária de aproximadamente 6 bar. Em seguida, o ar chega até a válvula de demanda, que automaticamente, mediante solicitação do usuário, libera a quantidade de ar necessária para os pulmões. O ar expirado vai para o exterior através de uma válvula de exalação existente na máscara facial, aquele buraquinho. Na hora que vocês verem o vídeo, vocês vão entender certinho. A válvula de demanda pode estar conectada à máscara por meio de uma ligação de rosca, né, que a gente chama de engate rápido, ou posição intermediária entre o cilindro e a máscara. Eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês de máscara autônoma, né? Para vocês terem uma noção. O que é o limitante da máscara autônoma? O tempo, né? A quantidade de oxigênio que tem no cilindro, que vai determinar o tempo que eu posso ficar naquela situação ou não, certo? O cilindro sai uma mangueira com uma válvula que vai mostrar não só a pressão, mas também a quantidade de ar que está saindo para eu saber o tempo que eu posso ficar ali atendendo àquela ocorrência. Alguns cilindros têm um derivador de mangueira para eu usar em uma máscara que a gente chama de máscara de carona ou máscara de socorro. Às vezes a pessoa está numa condição que não pode respirar, né, a sua vítima, você coloca a máscara nela, nesse momento você tem que diminuir o tempo de exposição. Por quê? Eu vou consumir mais oxigênio do meu cilindro para estar salvando uma vítima, tá? Essa máscara, o respirador autônomo, eu posso utilizar em água, né, para mergulho, em atendimento em espaço confinado, altura, né, e em atmosferas explosivas, por exemplo, em locais com contaminação excessiva. Eu vou passar o videozinho para vocês, tá? E a gente finaliza a aula com esse vídeo, ok? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o EPR, Equipamento de Proteção Respiratória. Vou falar ainda sobre alguns testes que você tem que fazer assim que receber o serviço. Como utilizar esse equipamento aqui de forma correta. Então fica no vídeo até o final. Meu nome é Douglas Paredes, sou bombeiro militar, funcionário naval, construção de combate a incêndio, trabalho em ambiente confinado e resgate. Hoje eu vou estar falando sobre o EPR, Equipamento de Proteção Respiratória. Esse equipamento aqui é muito comum em vários quartéis, em várias unidades. Você tem que saber como utilizar da forma correta, tem que saber como fazer o teste de vedação, o teste da válvula de demanda e outros testes que tem que ser feito no início do serviço para você garantir um bom funcionamento desse equipamento aqui. Logicamente, existem várias marcas de EPR diferentes. Vou mostrar algumas peculiaridades aqui que são comuns a todos, mas às vezes o que você tem aí vai ser um pouquinho diferente desse aqui, entendeu? Mas o princípio é basicamente o mesmo. Então, vamos lá, todo EPR vai ter aqui o cilindro. O cilindro de algumas empresas vai ser um cilindro de aço, que é o cilindro mais antigo. A diferença do de aço para esse aqui, que é de composite, um alumínio, esse aqui é bem mais leve, tá? Esse aqui é mais moderno, é bem mais leve. Os cilindros mais antigos de aço são bem mais pesados. Isso faz um pouco de diferença na hora que você vai usar ele por muito tempo. Viu? Vou reparar aqui, ó, tem essa peça aqui que chama manômetro. O manômetro vai estar marcando a pressão do cilindro. Fica ligado nas unidades de medida, que essas unidades de medida são importantes na hora de você calcular a autonomia, calcular quanto você vai gastar, quanto você tem em média de ar ainda. Viu? Esse cilindro aqui, por exemplo, é de 6,8 litros. Então, eu sei que a unidade de medida aqui do cilindro vai ser em litros. A unidade de pressão vai ser em bar. Então, esse manômetro aqui ele vai ficar para minhas costas. Eu não vou estar vendo ele. Para isso existe o nosso manômetro de mão, para a gente poder acompanhar qual a pressão, quanto de ar ainda tem nesse cilindro aqui durante o serviço. Viu? Você vai reparar que tem aqui ainda o registro, que você consegue fazer essa liberação do ar para as mangueiras e para a sua máscara também, para a sua peça facial. O registro
Você não pode abrir ele até o final, porque quando você abre até o final, e se você, na hora do serviço, ele deu um mole de bater isso aqui em algum lugar, se a válvula estiver aberta até o talo, pode ser que ela trave e você não consiga mais fechar. Então você vai estragar o seu material de bombeira. Então, abrir o registro até o final, volta uma meia volta quando for utilizar esse equipamento aqui, beleza? Abrir o registro, o ar vai para as mangueiras. Isso aqui é ar comprimido. As mangueiras são essas daqui, ó. Essa marca aqui, por exemplo, ela vai ter duas saídas. Uma saída que vai para a minha máscara, para a minha peça facial, e tem essa outra saída aqui, que é a saída que eu uso para resgate. Por exemplo, um camarada meu está preso num buraco, está preso no local, o ar dele está acabando, eu vou lá, vou conectar a peça facial dele no meu cilindro e vamos sair nós dois daquela situação ali, beleza? Lembrando que vai ser nós dois respirando o ar que está aqui dentro, então vai gastar bem mais rápido também, tem que ficar ligado nisso. As mangueiras, elas têm essa conexão aqui, ó, que é um engate rápido, beleza? Como é que eu faço para desconectar esse engate rápido? Aqui, ó. Eu empurro um contra o outro, beleza? E afasto essa parte aqui, aqui. Tá desconectado, tranquilo? Para conectar, é só dar um clique, tá conectado já. A vantagem desse engate rápido é que eu consigo conectar aqui uma mangueira aqui de quantos metros eu quiser. Então tem lugares que você não vai conseguir entrar com esse cilindro aqui nas costas. Eu posso entrar naquele local só com a minha peça facial e o companheiro mandando ar através do cilindro para mim. Ele que vai estar marcando o tempo do ar para mim se o lugar for muito apertado. Outra vantagem dessa conexão e dessas mangueiras com prolongamento é que se tiver uma vítima ali presa em algum lugar, que o lugar está enchendo, está presa nas ferragens, uma sapata, um buraco, ela está presa ali e a água está subindo. Eu posso botar a peça facial, posso botar a máscara nessa vítima e mandar ar para ela através dessa mangueira. Essa vítima já fizeram testes já documentados até 10 metros de profundidade, mas alguns manuais que a gente tem recomenda-se que seja no máximo ali 2 metros de profundidade com água parada. Então, você não vai se arriscar, mas numa eventualidade, você tem que salvar aquela vítima ali, tem que dar uma sobrevida para aquela vítima, até você conseguir desencarcerar ela. É bom que você coloque a máscara nela, coloque a peça facial e consiga mandar ar para ela através dessas conexões aqui, viu? Temos ainda aqui nessa parte de trás, aqui, ó, suporte dorsal, que é a parte que vai pegar nas minhas costas. Ele tem essas duas aberturas aqui, eu vou mostrar para que elas servem daqui a pouco. Tem aqui, ó, os tirantes. Eu tenho que conferir no início do serviço também, porque esses tirantes aqui podem estar ruídos, podem estar cortados, podem estar enferrujados. Então tem que garantir que esses tirantes aqui estão todos funcionando, beleza? Repara que a mangueira, ela vai levar até aqui, ó, essa válvula de demanda aqui, ó, que muita gente chama de bypass também. Para essa marca aqui, é desse jeito. Tem várias marcas diferentes, mas normalmente ele vai ter aqui o botão de liberação do ar, vai ter aqui o botão de travamento e vai ter um botão ali para você conseguir tirar essa peça facial da máscara, beleza? Da nossa peça facial. Repara, essa peça facial aqui, ela fica separada do conjunto aqui do EPR, beleza? Algumas empresas vão trabalhar com ela conectada dessa forma aqui, ó, o tempo todo. Por que os caras fazem isso? Porque tem muita gente que tem dificuldade, depois que coloca a máscara no rosto, de fazer essa conexão. Aí o cara tá com a máscara no rosto aqui, ele não vai estar vendo. Aí ele fica aqui, ó, se humilhando e não consegue acertar o buraco. Então, algumas empresas orientam o cara já ficar com ela conectada direta com o registro aberto, tá? Mas aqui no Corpo de Bombeiros a gente usa aqui ela separada, que não tem problema nenhum, porque a gente já tem uma maniabilidade com o material e pode fazer isso, entendeu? A peça facial, você vai reparar que ela tem aqui, ó, vários tirantes que você tem que conferir também. É muito comum esses tirantes aqui romperem, se você não souber utilizar esses tirantes aqui, ó, são de borracha, eles esticam. Então, se você puxar na posição errada, eles estando ressecados, pode acontecer dele arrebentar. Então, você tem que conferir isso aqui também, beleza? Agora, qual a conferência que eu tenho que fazer no início do serviço? Se você está gostando dos conteúdos, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Então, vamos lá. Início do serviço, assumir esse material. O que eu tenho que fazer para testar ele aqui? Olhei já todos os tirantes, estão todos funcionando, estão todos ok. Vim aqui, dei uma olhada no manômetro. O manômetro está marcando aqui uma pressão. Então agora eu tenho que testar o manômetro de mão para ver se ele está funcionando também. De que forma eu faço isso? Com aqui a válvula do bypass travada, eu vou abrir o registro e fechar de novo. Agora o sistema todo está pressurizado.
O manômetro de mão tem que estar batendo a mesma pressão do manômetro de cilindro. Aí eu sei que ele está funcionando. Eu vou ficar aqui durante 1 minuto marcando, olhando ele aqui. O máximo que ele pode diminuir são 10 bar. Se ele diminuir mais que isso, quer dizer que está vazando ar ali por algum lugar, beleza? Repara que o manômetro também é fosforescente, então ele permite que você enxergue melhor, né, no escuro, porque ele vai estar brilhando. Ele tem uma faixa aqui vermelha, porque quando chega a 50 bar, ele vai te avisar que está acabando o seu ar e você tem que sair daquele local ali. Como é que ele te avisa? Através do alarme sonoro. Vou testar o alarme sonoro para ver se ele está funcionando. Importante também. Como eu abri e fechei o registro, o sistema está pressurizado, correto? Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó, a válvula de demanda, vou pegar aqui o bypass, vou travar aqui, ó, vou botar minha mão aqui, e vou liberar esse ar. Repare quando ele chegar a 50, ele solta esse apito aqui. Então, esse apito tem que estar funcionando. Durante o serviço ali, quando chegou no 50, ele vai apitar e vai me dizer que está na hora de sair, beleza? Outro teste que eu vou fazer é o teste de vedação da peça facial. Viu? A peça facial vai estar aqui. Vou aqui verificar todos os tirantes e verificar três aqui bem frouxos, porque a pessoa que botou essa máscara aqui antes de mim pode ter a cabeça pequena, então ele vai ficar apertado. Então eu vou colocar essa máscara aqui. Antes de eu botar, repara, essa máscara, essa peça aqui, ó, chama fiel. Fiel serve para quê? Para eu jogar aqui no pescoço. Porque se eu deixar essa máscara aqui cair em algum lugar durante o socorro, eu vou perder ela de bobeira. Então, eu sempre faço fiel no meu pescoço para não ter risco de deixar ela cair. Eu vou colocar essa máscara e vou realizar o teste de vedação colocando a mão aqui na frente e inspirando. Ela tem que colabar no meu rosto. Tem muita gente que ensina a colocar a máscara dessa forma aqui, ó, encaixa o queixo e visto ela. Tem gente que prefere colocar aqui os tirantes todos para frente, encaixar o rosto, depois fechar. Aí isso é questão de preferência, beleza? Você vê qual é o melhor jeito para você. Cada curso vai cobrar de um jeito, tá? Então, olha só. Coloquei a máscara aqui no meu rosto. Vou puxar os tirantes de baixo para cima e vou puxar eles para trás, nunca para o lado. Para o lado eu posso arrebentar esse tirante, tem que puxar para trás. A sequência, se é de baixo para cima ou de cima para baixo, vai depender também de alguns cursos, tá? Questão de preferência. O importante é ela ficar bem fixa no seu rosto. E o teste de vedação, já sei que a máscara está colabando, não tem defeito nenhum. Já posso tirar meu serviço tranquilo. Agora, como utilizar esse equipamento de forma correta? Vou colocar ele nas minhas costas. Vou verificar que os tirantes aqui, ó, estão todos bem frouxos aqui, para facilitar o meu trabalho, porque às vezes um cara que é muito grande vai usar depois de um cara muito pequeno, vai ficar apertado, vai ficar ruim de mexer. Repara, essas alças aqui servem para isso, para eu segurar ele aqui dessa forma. Repara que eu vou jogar aqui, ó, o manômetro e o registro para frente. Vou jogar ele agora para cima. Joguei aqui, ó, para cima. Estiquei os braços, ó, já está nas minhas costas. Agora eu vou levantar e fazer o ajuste. Por que eu oriento fazer isso de joelho? Porque de joelho eu tenho 3 pontos de apoio bons aqui, ou até 4. Tem gente que quer fazer de pé, pegar o EPR e colocar nas costas. Só que se o EPR for no modelo antigo, de aço, é pesado pra caramba. Com o tempo, a sua coluna vai reclamar, beleza? Estou com o EPR aqui nas minhas costas, vou ajustar aqui os tirantes aqui, ó, os ombros, beleza? Se eu puxar para frente, não adianta nada, não ajuda, tem que puxar para baixo. Repara que todo material de altura, material de ambiente confinado, ele sempre tem tirantes que foram feitos para funcionar de forma fácil, simples. Você está puxando e não está funcionando, é que você está puxando errado ou o material está com problema. Então, ó, então repara o que eu vou fazer. Eu vou dar um leve, vou jogar o cilindro para cima, vou puxar o tirante para baixo. Ó. Pronto, está ajustado. Entretanto, esses tirantes aqui não são os mais importantes. O mais importante vai ser aqui, ó, a cintura, beleza? Esse aqui, principalmente, tem que ficar muito bem ajustado aqui nessa cintura. Por que isso? Por que isso? Esses tirantes aqui, se você ficar com peso só neles, no final do dia, sua coluna vai estar reclamando, porque o peso vai estar todo nas suas costas. Agora, se o peso estiver na sua cintura, repara, ó, o peso está todo aqui na minha cintura. Eu vou ficar o dia inteiro andando com esse cinto aqui, no final do dia, as pernas vão estar cansadas,
mas minha coluna vai agradecer, beleza? Esses daqui dos ombros são só para fixar ele bem aqui nas tuas costas, para ele ficar aqui, ó, bem preso. Você não precisa botar o peso dele todo aqui nos seus ombros, beleza? Deixa o peso aqui no quadril. Repara que minha válvula de demanda está do meu lado esquerdo e aqui o meu manômetro do lado direito. Só que vai depender da marca. Tem marcas que vai ficar os dois do lado direito, ou os dois do lado esquerdo, ou invertido. Por isso é importante você conhecer o material de trabalho. Então, sempre treine, sempre dê uma olhada nesse material de trabalho aqui. Tenha uma análise com esse material aqui durante os seus serviços, entendeu? Agora eu vou fazer do jeito que a gente faz aqui. Eu vou colocar a peça facial, vou abrir o registro e vou fazer a conexão. Repara que essa máscara aqui, esse sistema funciona por pressão positiva. Vocês vão reparar o teste que eu vou fazer. Essa válvula aqui, ela só permite que mande o ar quando eu inspirar. Então, se eu estiver tranquilo e respirando tranquilamente, eu vou consumir pouco ar respirado. Agora, se eu estiver muito nervoso e respirando rápido, vocês vão reparar que eu vou consumir bem mais oxigênio, bem mais ar respirado. Outra coisa, nesse sistema de pressão positiva é que se a máscara agarrar em algum local durante o socorro, esse ar vai ser expulso, não vai permitir que um contaminante da atmosfera venha para dentro do interior dessa máscara. Vou colocar a peça facial, abrir o registro, fazer a conexão, respirar de duas formas diferentes para você ver como é que é. Vou puxar o canto da máscara simulando que ela tivesse agarrado em algum lugar. Reparar que se eu ficar em apneia e não mandar ar, eu consigo economizar bastante se eu tiver calma. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe também nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês querem ver para os próximos vídeos. Feedbacks construtivos para a gente são sempre muito importantes. Então, até o próximo vídeo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa parte. Só para finalizar, a parte de respirador, né? Tá, achei que eu tinha pulado um. Nós temos outro modelinho de respirador de fuga, né? Tipo bocal, que é a famosa joaninha usada na Mosaic, para quem conhece, né? Esse, como o próprio nome diz, esse respirador de fuga, ele é para uso temporário, imediato, né? Por que o pessoal da Mosaic utiliza ele? Por causa do risco de vazamento de amônia, né? Então, a partir do momento que detectou-se que tem um gás tóxico na atmosfera vazando, você coloca essa máscara para ter o tempo de fugir. Por isso que ela chama de máscara de fuga. 10 minutos, 15 minutos, 20 no máximo, tá? Então, ela tem esse uso restrito a isso, a fuga, né? E após o uso, ela é descartada, tá? Vou dar um spoiler, né? Para a próxima aula, a gente vai falar de equipamento de proteção individual, da vestimenta de aproximação, e aí a gente vai ver vários detalhes com relação a essa aula. Primeiro dia de aula vai ficar por aqui, tá? Vamos terminar com a proteção respiratória, e logo mais eu vou mandar a próxima parte da aula, ok? Obrigada pela atenção de vocês, bons estudos.